Pessoal, vamos trazer um estudo de caso aqui. Agora, qual que vai ser a dinâmica aqui da nossa aula? Eu fiz um dimensionamento de um sistema híbrido. A ideia desse sistema híbrido é ele funcionar junto com a rede, então ele não é só um backup. A bateria vai fazer um ciclo todos os dias, ela vai carregar e descarregar todos os dias, e a gente vai ver o impacto que isso tem no nosso payback, e depois a gente vai comparar isso com várias distribuidoras diferentes. Então, assim, eu nunca vi um material como esse sendo entregue, ainda mais de forma gratuita. Então, assim, só para contextualizar todo mundo. Aqui, pessoal, quando a gente vai fazer um dimensionamento, isso daqui eu fiz uma estimativa. Isso daqui é muito pessoal de cada cliente. Então, por exemplo, na sua casa lá, Bárbara, o que a gente colocou lá foi a iluminação, o pressurizador de água e a geladeira, né? Que ficou na Na bateria. verdade, foi toda a iluminação da casa, pressurizador de água, O roteador, cozinha, né, na verdade, porque a geladeira é toda a cozinha, e o roteador da internet, obviamente. isso. Mas, Então, Vitor, aqui, eu posso, pessoal, antes de você continuar, eu só quero fazer uma coisa, porque eu vi um comentário falando assim, armazenamento ainda é muito caro. Gente, eu acho que tem duas coisas que eu quero fazer a ressalva, que assim, primeiro que vocês vão ver pelos números que isso não é necessariamente uma verdade, mas segundo, que eu entendo o seguinte, vocês têm que saber despertar o desejo no consumidor de vocês também. É óbvio que um cliente que hoje instala o armazenamento, não necessariamente ele vai fazer isso porque ele sempre sonhou em ter uma bateria. Eu mesma, é muito engraçado, porque quando eu planejei a minha casa e a gente foi fazer a instalação, né, e foi uma mega reforma, me perguntaram assim: você vai fazer a instalação de bateria? Porque se for, a gente já vai segregar as cargas. E eu falei: não, não vou colocar bateria, imagina. Isso assim, ano passado. Aí me mudei, é, fiquei, passei pelo apagão, fiquei 3 dias sem luz e sem água. Gente, passou a ser o melhor investimento que eu poderia fazer. Então, assim, eu acho que todas essas questões depende muito da dor do seu cliente, mas também do que você vende para o seu cliente, né? Você vai vender para ele um payback de 6 anos, que na verdade é excelente, tá, gente? Excelente. Ou você vai vender para ele, além desse payback, a possibilidade dele poder dar um banho quente no filho dele, mesmo quando acabar a luz em casa. A possibilidade, por exemplo, dele ter o conforto com a família dele num dia de calor, com ar-condicionado, mesmo que acabe a luz, por exemplo. Então, acho que esse é um ponto muito importante para vocês terem em mente. muito bem colocado, Bárbara. Então, pessoal, aqui eu já vou até aproveitar um gancho aqui do Bruno, falou assim, ó, tem algum motivo de não ter ar-condicionado nessa lista? Não, não tem motivo nenhum, só não quis colocar mesmo, porque assim, ó, sempre que você vai fazer o dimensionamento, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, você tem que decidir quais são os equipamentos que você vai querer ligar no seu backup, no caso da falta de energia, o que você quer que continue com a energia. Eu já vi sistema híbrido do pessoal ligar literalmente a casa inteira. Obviamente que daí você vai precisar da potência do inversor muito mais parrudo para você ligar a sua casa inteira. Então, normalmente, o que é feito existe uma segregação de cargas, assim como a Bárbara colocou. Então, assim, isso daqui é a minha casa inteira, mas quando faltar energia, esses outros circuitos aqui é o que vai ser alimentado pela minha bateria. Na prática, você não vai sentir nada. Como é uma UPS, a troca ali é 10 milissegundos, não vai fazer diferença nenhuma no seu dia a dia. No dia a dia, todos vão estar funcionando, mas no caso da falta da rede, somente os circuitos que você estabelecer ali vão continuar funcionando. Então, nesse caso, eu determino o que é prioritário para mim. Se o ar-condicionado é prioritário para você, obviamente que você vai colocar aqui na lista com a potência do seu ar-condicionado e o tempo de uso. Quando a gente fala de potência, a gente está pensando em potência do meu inversor. Quanto mais cargas eu ligar ali no meu backup, maior vai ter que ser a potência do meu inversor para eu conseguir administrar e entregar toda essa potência aí para minha rede, para minhas cargas. Quando eu falo de bateria, eu estou falando do tempo que eu consigo manter essas cargas ligadas. Então, sempre que eu vou fazer o dimensionamento, eu tenho que olhar duas coisas: a potência do meu inversor e o tempo que eu quero deixar aquelas cargas que eu liguei no meu backup ligada. Então, não adianta nada eu ter uma bateria gigantesca de 100 kWh e ter um inversor de 1 kW. Eu vou conseguir extrair no máximo 1 kW daquela bateria.
Então eu tenho que ter, e também não adianta nada eu ter um inversor super potente e uma bateria muito curta, que daí eu vou conseguir deixar minhas cargas ligadas por muito pouco tempo. Então o dimensionamento é basicamente isso, eu escolher a potência do meu inversor, o tempo que eu quero deixar essas cargas ligadas, para que aí sim eu consiga determinar o tamanho do meu banco de baterias. No nosso caso aqui, eu estou usando um sistema que a gente inclusive fez a cotação na VEG, então esses são valores reais, não são nenhum valor fictício. Um sistema de 5,5 kW pico, com um inversor de 5 kW, certo? E um banco de baterias de 5 kWh. Por que a gente colocou dia aqui? Porque a programação que a gente fez no inversor para fazer essa análise é, de fato, ela fazendo um ciclo todos os dias. Quando o sol se põe, a bateria começa a descarregar, e quando o sol nasce, ela já começa, pela própria energia solar fotovoltaica, a recarregar. Então, nesse caso, por isso que, ao eu escolher as minhas cargas aqui, eu escolhi um micro-ondas, um liquidificador, isso aqui, de novo, é pessoal de cada um dos seus projetos. Um forno elétrico, enfim. Eu fiz essa divisão, eu cheguei em 3.175 watts. Aqui eu poderia até colocar mais cargas, mais potências. Como eu posso deixar algumas tomadas livres aqui, ainda assim eu tenho liberdade de ligar e desligar mais coisas aqui, não precisa estar 100% congelado nessa lista aqui. E a autonomia que eu coloquei em horas aqui, ó, geladeira, tal, tudo, eu cheguei em 4.500 watts-hora. Por que eu cheguei nisso, pessoal? Deixa eu passar aqui. Por que eu cheguei nisso? Porque se eu tenho uma potência de inversor, uma potência de cargas que eu vou ligar no inversor, do meu inversor de 3.175, eu estou falando do meu inversor com 94% de eficiência, por exemplo, então eu vou ter que ter um inversor de pelo menos 3.377. Como o meu tem 5, está safe, está até sobrando ali potência, certo? Quando eu falo agora de capacidade na minha bateria, eu sempre tenho que considerar uma coisa que chama profundidade de descarga. Quando eu falo de sistemas de bateria de chumbo ácido, normalmente a gente trabalha com uma profundidade de descarga menor. Por quê? Quanto maior a minha profundidade de descarga, ou seja, quanto mais energia eu extrair na minha bateria, menos ciclo ela tende a fazer. As baterias de lítio, elas já são bem menos sensíveis a isso. Então eu consigo extrair ali de 80% a 90% da energia da minha bateria, ter uma DOD, né, uma profundidade de descarga de 90%, que é inclusive a profundidade que a gente usou nesse exemplo aqui, e ainda assim eu consigo garantir ali ciclos acima de 5, 6 mil. Então estou falando de acima de 10 anos de vida útil. Então no meu caso, por que se eu pegar minha bateria de 5 kWh e fizer 0 vezes 0,9, que é a minha profundidade de descarga, eu consigo usar 4,5 kWh por dia da minha bateria. Então, a capacidade de armazenar a energia dela é de 5 kWh, só que como eu estou usando 90% de profundidade de descarga, eu consigo usar 4.500. Por isso que no meu dimensionamento aqui, ó, eu fiquei em 4.500, certo? Porque eu fui no limite mesmo ali do que eu consigo extrair do meu banco de baterias de energia. Então, feito isso, pessoal, eu tenho ali um consumo diário de 4.500 watts-hora, uma profundidade de descarga de 90%, a minha capacidade total de armazenamento é de 5.000, e a minha capacidade útil da minha bateria, agora considerando essa profundidade de descarga, é 4.500. Aqui, pessoal, eu já falei isso para vocês. Como que a gente vai usar o nosso sistema híbrido? A gente vai usar ele carregando e descarregando todos os dias. Então, eu vou usar a minha simultaneidade, eu vou usar ele da forma mais inteligente possível. Lembrando, tá? Só fazendo um parênteses aqui. Eu posso dimensionar ele para ele ser como um backup, ou seja, minha bateria, uma vez que ela está carregada, eu só vou usar ela no caso da falta de energia na rede. Então, nesse caso, a bateria fica um pouco subaproveitada, porque ela vai ficar ali, né? Obviamente que ela vai durar mais, porque eu vou fazer menos ciclos com ela, mas ela vai ficar ali. Eu não vou colher os benefícios de eu, de fato, conseguir extrair a energia daquela bateria, alimentar minhas cargas e deixar de pegar essa energia da rede elétrica. Quais são os benefícios de fazer isso? A gente vai falar na parte de viabilidade. Se eu não pego, quando eu injeto essa energia, se eu não compenso ela, eu não preciso pagar o fio B. Então, eu já tenho uma redução ali dos gastos que eu tenho com a fatura de energia. Então, se eu já tenho minha bateria ali e ela suporta ali acima de 5, 6 mil ciclos, não tem por que eu não fazer isso, tá bom? Mas isso é totalmente configurável, tá? Eu posso, enfim, posso configurar para ela descarregar até metade, enfim, é bem modular isso e é bem configurável. No nosso caso aqui, a gente vai fazer isso mesmo, a gente vai
extrair 90% da energia dela, e quando o sol começar a nascer, a gente vai começar a carregar a bateria com a própria energia solar fotovoltaica, tá bom? Então esse exemplo aqui, ó, ele exemplifica muito bem isso. Minha bateria está sendo carregada aqui durante o dia, quando eu tenho energia solar, e durante a noite ela é descarregada, durante a noite, durante a madrugada, é, ela não injeta na rede, tá, pessoal? Ela não injeta na rede, ela é limitada a alimentar as cargas que estão do backup. E depois eu começo a carregar ela de novo. Esse foi o exemplo que a gente trouxe aqui. Então, como a gente trouxe um exemplo de 5,5 kW pico, o que a gente está fazendo? Um sistema de 5,5 kW pico, obviamente que depende da região, da forma que ele foi instalado, mas numa média, ele vai gerar em torno de 600 kWh no mês. Então, se ele gera 600 kWh no mês, a gente está falando de 7.200 kWh no ano. Como a gente aqui está usando 20% de simultaneidade, e a gente foi bem conservador ainda, porque se a gente tivesse usado uma simultaneidade maior aqui, a gente tinha um payback bem melhor. O que estava no comentário ali que eu não li? Ela estava. Coloca de dupla sensacional. Ele bonzinho, ela brabona, mas sempre dentro da legalidade. É isso aí, pessoal. A mulher é braba, já É o falei pra bad vocês, cop né? e o good cop, gente. Ai, caramba. Então tá, pessoal. Então, 7.200 kWh no ano. A energia consumida instantaneamente, se eu estou falando de 20%, sendo bem conservador, tá, pessoal? Porque se eu estou falando de uma residência aqui, facilmente a gente poderia chegar em 30%, 40%. Ó, depende aí muito do perfil de consumo de energia. Aqui a gente tem uma energia anual de 1.440 kWh, ou seja, de consumida instantaneamente. A energia armazenada na minha bateria, eu vou ter 135 kWh no mês. Por quê? Eu tenho 4,5 kWh no dia, lembra? Que é isso que eu estou, de fato, deixando de consumir da rede porque eu estou entregando para aquelas minhas cargas. Então, no ano, eu vou deixar de consumir da rede 1.620 kWh. Esse é o exemplo que a gente tem aqui do nosso dimensionamento. Então, aqui a gente trouxe num gráfico tudo isso daí para vocês. 7.200 kWh de energia gerada no ano. Aqui temos 1.620 kWh das baterias, 1.440 kWh do meu consumo instantâneo. E aqui a gente ainda foi conservador. Vamos dar crédito também, porque quem fez isso aqui foi o Neto, cara, ficou muito top. Vocês vão ver, isso que a gente nem mostrou a parte mais top ainda. Mas ele considerou aqui também uma perda de 0,5% ao ano. Então, esse 0,5% ao ano aqui, pessoal, que é a capacidade, a nossa bateria vai perdendo uma capacidade de segurar a energia, vamos simplificar falando dessa forma, e o nosso sistema também, os módulos fotovoltaicos vão perdendo essa capacidade de geração, a gente considerou isso também na análise. Lembrando que nessa análise o sistema não está injetando na rede, ele só está alimentando as cargas que iriam pegar a energia da rede, e pelo fato dela não pegar a energia da rede, a gente, ao invés de injetar essa energia na rede, a gente está carregando as baterias durante o dia, então a gente não paga o fio B por causa disso. Ficou confuso ou ficou claro essa explicação? Ficou boa, né? Ficou claro, ficou bom, Tá Victor. bom. Então, pessoal, o que a gente tem aqui de cenário antes da gente entrar na viabilidade? Estamos injetando na rede 4.140, lembrando que a soma aqui é 7.200. Eu não estou injetando na rede 1.440, que é do meu consumo instantâneo, e não estou injetando na rede 1.620, porque eu carreguei as minhas baterias durante o dia e descarreguei ela durante a noite. Então, essa energia aqui, se eu não tivesse usado ela para carregar minha bateria, ela estaria aqui, eu estaria injetando ela na rede. E o fato de eu injetar ela na rede, quando eu fosse usar essa energia, eu pagaria o fio B. Beleza? Então, aqui, pessoal, o que a gente tem? Neste caso aqui, a gente tem um payback de 5,6 anos. Olha só como é viável, pessoal, porque se a gente olha aqui, sei lá, 2021, 2020, esse daqui era um payback muito bom para um sistema que já não estava contemplado o armazenamento de energia. Era um sistema só solar, gente. Isso aí já seria um payback ótimo. Já seria um payback ótimo, exatamente. Então, isso aqui é um caso real, e você vê que a gente considerou todas as premissas, não é inventado. A gente considerou aqui um CAPEX de R$ 3 por watt-pico,
para fazer a instalação e um CAPEX da bateria aqui de mais ou menos R$19.500. Isso daqui, pessoal, varia muito da marca da bateria que você quer comprar, tudo, mas assim, essa daqui é a bateria que a gente instalou na casa da Bárbara e com certeza é uma das melhores do mercado. Então, esse preço aqui, ó, ele está bem dentro da realidade com produto de qualidade. Obviamente, pessoal, que eu sei que vai vir nos comentários, mas bateria de tal coisa é mais barato. Beleza, eu sei que existe baterias mais baratas. Então, o payback de 5,6 anos já é com uma bateria top do mercado. Então, para vocês olharem como de fato é viável fazer essa instalação aí. Aqui, nosso Boa. payback deu de 5,6 anos. Agora você pode estar se perguntando, né? Só desculpa, Vitor, eu só vou falar assim. E aí, gente, vale lembrar, né? Eu sei que o cliente final, ele olha muito payback, mas a gente está falando de uma TIR também, uma taxa interna de retorno excepcional para este investimento que o cliente está fazendo. Então, ao invés de falar que o investimento é caro, gente, vamos sair da nossa zona de conforto, fazer as análises e pensar formas de fato levar esse negócio para o cliente, né? Como o Vitor falou, assim, e o Neto também comentou, eu coloquei aqui o comentário dele. Se você fosse instalar essa bateria, gente, só para ser backup, na eventualidade de, quem sabe, faltar energia na casa do cliente, o payback seria muito outro. Só que, já que você vai instalar essa tecnologia, usar isso também para conseguir reduzir o pagamento do fio B por esse cliente, que já é de 45% hoje, ano que vem vai ser 60%, e ainda conseguir, de fato, reduzir o pagamento de ICMS, é muito positivo, tá? Exatamente, pessoal. Então, tudo vai da forma que você vai configurar seu sistema, mas a gente pegou a forma mais inteligente de você usar o seu investimento. Se você deixar ali seu backup parado, obviamente o payback vai ser maior, e eu não vejo muito sentido, se você já pode, de fato, usar essa energia armazenada na sua bateria. Então, olha que legal essa análise aqui, agora que a por gente concessionária. O pior caso, gente, que a gente tem, que é da Coopera, seria, vou pegar uma distribuidora mesmo, né? Vou pegar a Energisa Paraíba, são 8,8 anos. Que ainda assim, gente, desculpa, é um payback muito bom para um sistema com armazenamento, para um sistema que a gente usou uma simultaneidade tão baixa. Né? Se a gente considerar um consumo instantâneo maior, por exemplo, se a gente fosse falar de um comércio, por exemplo, esse payback que vocês estão vendo aqui, por exemplo, de 5,26 anos, cairia para baixo dos 4. Né? Então, só para a gente ter uma ideia também de como é que a simultaneidade ajuda isso. Assim, alguns parênteses, né? O que vai influenciar aqui? Primeiro, a simultaneidade. Segundo, o percentual do fio B dentro da tarifa, visto que a gente está injetando, carregando a nossa bateria e deixando de pegar essa energia injetada na rede, então o percentual do fio B importa, e também o preço da tarifa de energia. Então, esses três fatores combinados fazem o payback aumentar ou diminuir. E, além disso, existe outras coisas que vão incentivar o cliente de vocês a instalar um sistema híbrido. Então, a Bárbara colocou aqui a questão de um comércio. Nessas frequentes quedas de energia que está tendo em São Paulo, na última que teve, quando eu estava andando ali na região da saúde, várias padarias estavam com os freezers todos fechados, com sorvete, bolo, tudo derretido, tudo perdido. Isso são padarias. Você imagina um açougue, uma sorveteria, ou seja, o tanto que você perde de estoque de produtos por causa da falta de energia. Então, aqui a gente está falando de um payback puramente residencial que vai visar, de repente, um conforto para a família. Obviamente que se não tiver nenhuma carga crítica ligada ali. Agora, você imagina o cara que necessita mesmo de energia, que a falta de energia causa um prejuízo financeiro e não só traz um desconforto para ele. Então, tem coisas que a gente tem que analisar além do payback, porque se você for colocar a perda de um estoque nessa conta, com certeza essa conta vai ficar muito mais atrativa.